Shalom, meus queridos e queridas, estamos aqui para mais um aulão semanal, né? E hoje, esse aulão, dia 4, vai ser gravado. Pois é, vai ser gravado, nós estamos num período aí um pouco de férias, né? E a nossa proposta hoje é falar um pouco sobre o hebraico bíblico na vida moderna, né? E para iniciar, né? A gente precisa pensar um pouco, porque, olha bem, nas nossas comunidades, hoje, ah, tem havido um despertamento, né, para o estudo da língua hebraica, para a cultura judaica, né, e eu espero crer, né, que o motivo é realmente buscar o melhor entendimento do texto bíblico, ou seja, né, é compreender melhor o Antigo Testamento, entender melhor as expressões idiomáticas, né? E isso é muito importante para entender melhor, né, também o Novo Testamento. Muito bem. E, mesmo que seja com o melhor intuito, né, o intuito de melhor entendimento do texto bíblico, a gente precisa dar uma atenção muito especial, né, a cada idioma, ao hebraico, ao aramaico e ao grego. Por quê? Por causa da distância que existe entre o nosso tempo e o tempo em que o texto foi escrito, né? Essa distância temporal, que a gente diz, é uma grande característica das dificuldades que a gente tem de entendimento do texto e ela afeta grandemente a tradução e a interpretação do texto, né? E hoje a gente vai tratar panoramicamente, é claro, não dá para fazer tudo numa aula só, mas panoramicamente, né, desses parâmetros que a gente deve usar para não correr o risco de errar nem na tradução e nem na interpretação do texto bíblico. Muito bem. E para começar, a gente precisa falar desse distanciamento, né? O distanciamento que a gente tem do texto, principalmente, vamos dizer, do texto das Escrituras até chegar até nós, né? E especificamente nós vamos falar do hebraico, né? A palavra Bíblia, gente, ela é a palavra de Deus. E ela foi escrita por aproximadamente 40 autores de diversas épocas, todos inspirados pelo Espírito Santo, né? E num período de mais ou menos 1.500 anos, 15 séculos, né? E esses ensinamentos contidos na Bíblia, eles foram estabelecidos em contextos históricos, né, diferentes entre si, né, porque ela foi escrita durante um período de tempo, e também com vários gêneros literários nos seus 66 livros, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com a pequena parte em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné. Muito bem. Compreender corretamente as Escrituras, né, é uma tarefa, né, é um dever de cada um de nós que nos dizemos cristãos. Mas a gente precisa considerar, né, as características de cada livro, as divergências com o mundo atual, né, e também, ah, vamos dizer assim, as características de cada intérprete, de cada um de nós, né? A gente possui os nossos próprios processos históricos, a nossa formação pessoal, né? E nós estamos inseridos num contexto de situações particulares. Nós não somos todos iguais. Nós não olhamos para o texto da mesma forma, né? Isso precisa ficar muito claro. Nós não olhamos para o texto da mesma forma. E o nosso papel, né, o papel
desse intérprete, daquele que explica o texto bíblico, é criar, né, pontes, ou seja, desfazer as barreiras linguísticas, históricas, sociais, culturais que existem nesse texto, nesse universo, né? E transpor isso para a nossa realidade, né? O ano hoje é 2024, então transpor isso para a nossa realidade. Fazendo isso, nós podemos é, promover cada um de nós, né? Sejam estudiosos, sejam mestres, sejam pastores, a gente pode promover uma compreensão do texto que o significa, o ressignifica hoje, na atualidade, com seus princípios a serem aplicados, né? E isso se faz muito, muito importante. Nós lemos em Atos, né, 8, versículo 30, né, que Filipe questiona ali ao eunuco etíope, né? Entendes tu o que lês? Essa pergunta, né, ela não é só para aquela época, ela deve ser aplicada para cada vez que nós abrimos as escrituras, né, para que dessa maneira a gente possa buscar a devida importância, com devida importância, o significado, né, do texto para os nossos dias, ok? Muito bem. E aí vamos falar das distâncias, né, das três características fundamentais que nos distanciam da escritura do texto e que a gente precisa prestar muita atenção, né? Muito bem. Primeiro, a gente tem a distância temporal, tá? Todos os acontecimentos registrados na Bíblia abrangem um grande período de tempo. Eles abrangem um grande período de tempo, né? E até nós são mais de 1.900 anos desde que as últimas palavras foram escritas. Aí a gente percebe, né? Sim, é claro que o mundo hoje é diferente, mas é muito pouco informado, né? Pouco conhecimento da maneira em que as pessoas viviam, da maneira que era a cultura oral da época, né? Então, a gente tem muito pouca informação. Então, a gente precisa verdadeiramente buscar mais informação para que a gente possa entender melhor cada época em seu contexto, né? E, e ainda é preciso lembrar, né, que o texto não é uma sequência cronológica ordenada, né? O texto ele foi escrito, né, com lacunas de tempo entre as escrituras, ou seja, entre o escrever de um texto a outro, e ainda, né, que, a exemplo de de toda a Torá, ela não foi escrita imediatamente, né? Gênesis aconteceu, mas Moisés escreveu depois, né? Contando Gênesis. Então, houve um tempo em que isso era um conto, né? Oral, tá? Muitos autores foram testemunhas oculares, estavam presentes quando aconteceram os fatos, tá? Mas muitos autores escreveram sobre fatos que tinham acontecido que não estavam presentes, tá? Então, a gente tem que considerar muito bem cada uma dessas situações para interpretar corretamente o texto. A outra questão, né, outra distância que nós precisamos entender no texto é a distância cultural, né? A maneira de viver, a maneira de pensar, né? As leis, as profissões, a alimentação, os costumes, o vestuário, a organização familiar, são só algumas, né? Algumas características culturais, né? Que nos afastam, que nos separam da época em que os fatos ocorreram, em que eles foram escritos.
Então, né, é como uma cena de um filme, né? Eu tenho que olhar para o texto e imaginar as pessoas, como elas eram, como elas se vestiam, os costumes, como era a organização familiar, como eram as casas, né? Eu preciso ter um olhar amplo para isso, né? E é necessário, né, um mínimo de entendimento sobre histórico, sobre as maneiras de viver, de agir, né, para que a gente não faça uma leitura moderna, sem profundidade, né, e sem clareza na interpretação e, consequentemente, na aplicação desse ensino. É óbvio que poder conhecer os lugares onde as escrituras, né, aconteceram, onde aconteceram os fatos, é uma grande oportunidade, né? Eu pude ver, conhecer Israel, conhecer a região ali. Então, quando eu caminho no texto bíblico, eu já sei mais ou menos para que lado eles estavam andando e tudo mais, e isso facilita compreender os fatos. Mas nem sempre isso é possível, né? E é claro que aconteceram muitas mudanças nesse cenário. Para a gente ter uma ideia, só Jerusalém foi destruída 17 vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão, né? Do atual e do que histórico, né? Então a gente vai falar aí da distância geográfica, ou seja, de como era na época e como é hoje. É um outro desafio, né? Para fazer uma interpretação coerente, né? Concisa da palavra. Muito bem. E, como eu já disse, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? No hebraico, no aramaico e no grego. E, apesar, né, de todas as alterações e a aplicação feita nesses idiomas, por exemplo, hoje a gente tem o hebraico moderno, tem o grego moderno, né? E disso tudo, e hoje, apesar desse movimento de aprendizado, eles não são acessíveis para a grande maioria das pessoas, né? E isso gera uma barreira linguística de interpretação, porque muitas expressões ficam no ar, né? Ficam no ar. Então, até mesmo as falas de Jesus, elas ganham, né, uma dificuldade de entendimento, porque muita coisa é completamente cultural e vem do próprio idioma, né? Para haver um entendimento disso, os estudiosos, eles tiveram muito trabalho, muito estudo, né, para poder é, na verdade, tá fazendo é, esse processo de tradução, de, de interpretação, né, do texto bíblico. E olha que o texto foi traduzido para inúmeros idiomas e interpretado, essas expressões foram interpretadas para inúmeros idiomas, né? Então, isso já é um ganho enorme, né? E diante de todos esses aspectos, né, da dificuldade de interpretação, né, a gente precisa fazer dos textos o que a gente chama de uma análise exegética dos textos, com um trabalho minucioso, um trabalho profundo, né, e que exige conhecimento de vários recursos literários, históricos, técnicos, né, de idiomas, sobre o texto, para que a gente possa é, transmitir, né, uma interpretação útil que gera, vamos dizer assim, modificação na vida das pessoas, porque é a prática, né, do texto bíblico. Tá? E para você, né, que está aí, assim, né, que quer aprender mais, que quer se dedicar, né, tem algumas questões que precisa prestar atenção. Eu vou falar hoje delas para vocês. São parâmetros que são importantes de seguir, tá?
A primeira questão é manter um registro de tudo o que você está estudando, das suas observações e dos seus pensamentos, né, do texto, né? Então, você pode ter um caderno, ou você pode gravar um áudio, né, para consultar depois. Você pode ter um arquivo de fotos, de objetos, de lugares. E a intenção com todo esse registro é você ter um acervo pessoal, né? Que vai facilitar o seu processo de aprofundamento do estudo do texto bíblico, tá? Outra questão, ter acesso a diferentes versões do texto bíblico, né? Por quê, gente? Porque isso ajuda a entender melhor alguns versículos, amplia seu vocabulário e possibilita comparação de textos. E olha, e se você conhece outros idiomas, que seja inglês, espanhol, né, muito interessante você compará-lo também. Você lê a Bíblia nesse idioma, possibilitando assim análise e comparação de diferentes termos, né? E você tem, não só em termos cartaz, ou seja, da Bíblia na sua mão mesmo, mas tem diversos aplicativos hoje, diversos sites, né, que são ótimas ferramentas para você fazer comparativos de versões e de idiomas, né? A outra questão é que você deve investir em material de apoio de qualidade, né? De qualidade para aprofundar os seus estudos e as suas análises. Olha, uma Bíblia de estudo, manual bíblico, livros de estudos, né? Livros históricos que estudam períodos bíblicos, né? Cursos para compreensão de temas teológicos, né? Cursos de hebraico, grego, tudo. Isso é necessário, né? É um investimento que você está fazendo, né, para compreender melhor as escrituras, né? Esses recursos, eles te facilitarão porque eles trazem marcos históricos, marcos culturais, linguísticos, que no todo, né, vai te ajudar mais. Muitas vezes, quando eu falo de determinado tema, me perguntam: Ah, professora, de onde é que você tirou isso? Ué, dos livros que eu li, né? Dos cursos que eu fiz, né? De todas as atividades eh, nesses tantos anos de vida de estudo das escrituras, né? E a cada dia a gente vai aprendendo mais e mais. Uma outra questão que é muito simples, mas que te ajuda muito, é ler o texto bíblico, né, em questão várias vezes e em silêncio e em alta voz. Quando você se escuta, você se entende melhor o que está escrito, né? E isso vai te fazer prestar mais atenção para detalhes, né? Porque numa leitura só, esses detalhes podem ficar perdidos. Mas se você faz isso várias vezes, tenha certeza que isso vai te ajudar muito. Bem, mais uma coisa. Leia, né, o texto, depois que lê o texto, você cria legendas para os textos com cores ou com símbolos. Vou te dar um exemplo, tá? Você quer saber o que a Bíblia diz sobre educação, né? Então você escolhe uma cor e vai ler a Bíblia de capa a capa e vai colorir e vai marcar todos os textos que têm a ver com a educação. Então, você vai ter uma imensidade de conhecimento do que o texto bíblico diz sobre educação. Da mesma forma, você pode escolher uma palavra, né? Você pode escolher os atributos de Deus, você pode escolher as promessas, você pode escolher temas e você percorrer o texto bíblico com esse objetivo, tá?
Então, você vai ter, na verdade, uma legenda que você vai poder, dentro da sua Bíblia, achar com facilidade, né, aquilo que você é, quer falar, ou quer escrever, né, ou quer ensinar, né? Muito bem. E, mais ainda, uma outra questão que eu aprendi com o tempo é que nós nos apoiamos no conhecimento de pessoas que trilharam um caminho de estudo antes de nós, não é? Então, na minha vida, várias pessoas, vários teólogos, e que eu li, que eu estudei, foram meus professores, e que são pessoas sérias, em que eu me apoiei. Do mesmo modo, você precisa ouvir estudiosos que tenham qualificações, qualificações científicas, acadêmicas, não é? que, e que usam essas qualificações para interpretar e ensinar as escrituras, não é? E isso é um privilégio concedido pelo Senhor. É claro que essas pessoas devem ser inspiradas pelo Espírito Santo, mas, basicamente, né, quem tem mais conhecimento com inspiração vai mais longe. Isso é óbvio, não é verdade? Muito bem. Anota suas dúvidas também, conversa com as pessoas que podem te ajudar com o assunto, né? Isso possibilita troca de experiências, né? Conhecer o processo de interpretação. Então, assim, pergunta, não fica com dúvida, pergunta, né? Mas pergunta mesmo. E, além disso, busca o Senhor com temor, com reverência, né? Com o coração prostrado, né? Ora por discernimento antes de realizar um estudo, durante, depois de haver realizado, né? É, mais que crescimento intelectual, né? Te dar discernimento, né? Do que Deus está te falando efetivamente da palavra, falando para a sua vida e aquilo que você deve ensinar para os outros. E, é claro, eu não podia deixar de falar, né, de puxar a sardinha para o meu lado, né, que é muito importante o estudo das línguas em que a Bíblia foi escrita. É claro, né? Isso parece não importante, a gente já tem a Bíblia traduzida para tantas versões, tantos idiomas, mas é importante no sentido em que, né, é, nos dá uma segurança, uma firmeza de afirmar o que aquele texto diz de verdade ou não, né? Mas, antes de iniciar qualquer estudo, tem algumas considerações que precisam ser feitas, né? E a primeira é pensar no objetivo verdadeiro que está te levando ao estudo do hebraico, por exemplo. Objetivos falsos, sabe? Que não são, né, firmes no coração, levam à frustração, né? E até ao distanciamento dos estudos após um pouco de tempo, né? Perde a vontade. Não, né? A gente precisa verificar se realmente é aquilo que você quer, se realmente aquilo queima no seu coração. Outra questão, né? É, verificar se você realmente tem tempo para se dedicar a esses estudos, ou planejar um tempo para se dedicar a esses estudos. Porque o que eu mais escuto é que você não tem tempo, vocês não têm tempo. Querem aprender, mas não tem tempo. A gente gasta o dia 23 horas com tudo e em meia hora, uma hora, quer aprender uma quantidade de coisas que é impossível, não funciona assim, né? Quem quer aprender precisa de dedicação, precisa separar um tempo do seu dia para poder estudar, mesmo que pouco, mas com consistência, com perseverança, né? Outra questão, né? Gente, ser autodidata
no estudo dos idiomas em que a Bíblia foi escrita é muito complicado, né? Isso pode trazer grandes problemas de tradução, interpretação bíblica, porque você pode seguir pessoas que verdadeiramente não não seguem, né, com correção o ensino. Você precisa, né, de uma boa gramática, de seguir uma linha acadêmica, e isso é muito importante. Então, tenha recursos, né, para materiais, para fazer um curso, né, para ter um professor, porque isso vai te ajudar muito até o momento em que você tenha linhas, a direção para caminhar sozinho, para poder estudar tranquilamente sozinho. E é claro, né, que estudar, que conhecer possa queimar no seu coração, né? Que isso possa te fazer a cada dia, né? Querer mais e mais conhecer do Senhor, aprender, beber dessa fonte, né? E isso não tem preço, meus queridos e queridas, isso não tem preço. E eu vou falar isso todos os dias da minha vida. Não tem nada melhor, né, do que se dedicar àquilo que o Senhor deixou para nós, porque é Deus falando conosco através da palavra, tá ok? Quero deixar essa aula para vocês e na próxima a gente vai continuar falando, né, um pouco mais sobre o estudo do hebraico, tá bom? Então é isso e a gente vai se ver na próxima semana, na mesma Bet Hora, no mesmo Bet Canal, tá? E um bom 2024 de estudos para nós, na verdade, um bom ano pleno de estudos para nós, né? Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Né? Até a próxima.